Olá, meu amigo, minha amiga, que bom é voltar aqui no meu canal para levar até você mais um vídeo e com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Hoje nós vamos comentar mais uma notícia que saiu, uma notícia de algo que aconteceu ontem, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, né? Eu acredito que esse evento, esse acontecimento se deu de domingo para segunda, mas ontem foi assim, o maior boom de, de comentários, de notícias, né, sobre esse evento. Estou me referindo ao terremoto lá da Turquia, em parte na Turquia e em parte lá no outro país ali que faz fronteira, que agora me fugiu, mas não importa, vocês sabem do que eu estou falando, né? O terremoto. Hoje eu estava lendo ainda algumas coisas a respeito, né, desse grande terremoto que teve uma escala de 7,8 na escala Richter, e depois seguido de mais um, né, grande também de 7,7, 7,6, algo assim. Depois outros pequenos tremores que ocorreram ali naquela área, né? Turquia e a Síria, lembrei agora. E eu fico assim bastante comovido, né, quando vejo tanta destruição, tantas vidas se perdendo, nesse terremoto, nesses dois terremotos, né, com tantos prédios caindo. Li algo a respeito de 20 e tantos por cento dos prédios das cidades desabaram, né? E tantas vidas perdidas. Na reportagem que eu li hoje, já tinha mais de 5 mil vidas perdidas, mais de 5 mil mortes. E quando eu leio essas coisas, eu fico bastante chocado, né? São coisas com as quais eu, estou falando de mim, Antônio, não me acostumo, tá? A gente está assim acostumado a dizer que a gente não se acostuma com a morte, né? Eu sempre digo isso. A morte é algo estranho à nossa natureza. Por mais que seja comum, todos nós morremos, nós vamos morrer um dia fatalmente, se Jesus não vier antes, né? Apesar de então de ser um evento comum que vai acontecer na vida de todo mundo, ela é um elemento estranho à nossa experiência, porque nós fomos formados por Deus originalmente para viver. Eu não acredito que nós somos frutos da evolução das espécies, né, conforme a teoria darwiniana. Acredito na criação, nós somos criados por Deus. E como fomos criados por Deus, nós somos criados para viver, né? Para ter vida, vida em abundância, vida eterna. Então a morte é um elemento estranho à experiência humana, porque ela entrou na experiência do homem a partir do pecado. Então ela é um elemento estranho à experiência do homem. E assim, quando eu vejo notícias como essa, leio, né, notícias como essa, vejo, ouço, eu fico bastante pensativo, sensibilizado, e confesso para vocês que eu fico triste e penso assim: Senhor, até onde nós vamos? Até onde nós vamos chegar, né, como raça humana, como seres humanos? Até onde nós vamos chegar? Até onde nós vamos conseguir atingir, né? E eu falo isso porque são tantos sinais que estão evidentes na palavra, sinais de que Jesus está voltando, e às vezes a gente passa isso por alto na nossa mente. A gente não quer prestar atenção, a gente não quer admitir que as profecias bíblicas estão certas. A gente não quer admitir isso. A gente prefere dar explicações, né? Explicações meramente científicas, geológicas, para esse tipo de evento, por exemplo, da Turquia e da Síria. Houve um terremoto, né? Porque as placas tectônicas se deslocaram, estão se acomodando, e aí causa terremoto, causa tremor, causa maremoto, enfim, né?
Então a gente sempre tem uma explicação científica. E é lógico, gente, não estou descartando aqui o valor, né, das explicações científicas, porque é óbvio que Deus usa a ciência para cumprir os seus projetos, cumprir os seus desígnios. Deus usa a ciência. Então, aos olhos daqueles que estão somente apegados na ciência e longe, com o olhar longe da palavra de Deus, tudo isso tem uma explicação científica. Está havendo muita morte porque tem uma explicação científica. Está havendo muito tremor de terra, e é interessante que esses tempos atrás, alguém disse a respeito dos tremores de terra lá na Turquia, disse o seguinte: não, a questão não é se vai haver tremor de terra, se vai haver terremoto. A questão é quando vai haver terremoto. Está entendendo? Então, que vai haver terremoto sempre, constantemente, é um dos locais da Terra, do planeta, que mais tem terremotos, e existe uma explicação científica também para isso. Então, todo mundo está sabendo. Ali é um local, é uma região, né, da Terra, muito propensa a tremores fortes, fracos, médios de terra. Então a questão não é saber se vai haver, a questão é saber quando vai haver. Que dia será o próximo? Tá entendendo? Então quando a gente olha para tudo isso sob um ponto de vista meramente científico, então tem uma explicação para tudo. Né? E quando a gente prefere focar nossos olhos na ciência e esquecer a palavra, tudo se explica, mas nada preenche o vazio existencial que isso tudo vai causando em nós. Por isso nós precisamos da palavra. Porque a ciência explica, entre aspas, mas não preenche o vazio, não oferece esperança, não oferece uma saída. A palavra explica e oferece esperança, oferece uma saída. Você está entendendo? Por isso que eu destaco a importância de você olhar os acontecimentos à luz da ciência, mas também à luz da Bíblia. Você não descartar nenhuma coisa nem outra, né? Porque se a ciência explica, a Bíblia oferece escapatória, ok? A palavra de Deus oferece escapatória. E quando eu vejo notícias sobre terremoto, a gente já teve vários terremotos. No Brasil nós já tivemos terremotos, inclusive, né? Em alguns lugares do Brasil, não com essa intensidade, mas tivemos tremores significativos de terra aqui no Brasil. E quando eu olho esse panorama, não tem como desvincular das profecias de Mateus 24, de Lucas 20, 21, 22, né? Não tem como desvincular isso desses escritos. Por quê? Jesus falou que no final dos tempos haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E Jesus até comparou essa questão dos sinais que mostram a proximidade da vinda dele, como a mulher que está grávida e está com dores do parto. O que acontece quando a mulher está para dar à luz, para trazer uma nova vida a esse mundo? As dores vão se intensificando e vão se tornando mais frequentes, ou seja, as dores são cada vez mais fortes e as contrações são cada vez mais frequentes, um espaçamento de tempo menor uma da outra. Assim são os acontecimentos que antecedem e que apontam para a volta de Jesus. São cada vez mais intensos e com uma frequência cada vez maior. Então é muito importante a gente atentar para esse detalhe, né? E não tirar os olhos disso. Jesus disse assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então a gente tem que ter um olhar, né? Aqui na ciência e outro olhar na palavra de Deus. Não esquecer que a ciência explica, mas a palavra de Deus oferece a esperança, a saída, para que todas essas coisas um dia sejam passado e nunca mais tenham lugar na experiência humana, na nova vida que Jesus foi prometer para nós, ou que Jesus foi preparar para nós, tá bom? Fica aí a minha reflexão de hoje. Que Deus abençoe muito você, a sua vida, a sua família, com muita paz, muita alegria no seu coração e no seu lar. E sempre olhando para o alto, porque a nossa redenção se aproxima. Forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo.
Fique com Deus.